Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição aqui do Histórias e Memórias, o seu podcast eternizador de histórias, de grandes memórias aqui de Governador Valadares, com pessoas marcantes e edificantes da nossa história. E hoje tenho a incrível honra de poder imortalizar o enredo de vida de uma ilustre e exímia mulher. Ela que carrega consigo uma história de batalha, superação, mudança e hoje se encontra em uma área extremamente concorrida e de alto padrão aqui em Governador Valadares e região. Falo dela, a corretora de imóveis, Mariana Mello, que me dá a sua incrível honra e que me concede a incrível dádiva de poder imortalizar o enredo desta grande e ilustre mulher. Mariana, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma, como eu disse, uma honra inenarrável poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, é um prazer poder falar um pouquinho aqui da minha história e contribuir com vocês de alguma forma. Tamo junto, Mari, é uma honra incrível te receber. E antes da gente poder começar nosso bate-papo, falando dos pormenores daquilo que você faz com muita maestria, não só hoje, mas sobre tudo que você já fez na sua história de vida, Mari, nós sabemos que a saúde mental, esse assunto começou a ser debatido de uma forma um pouco mais profícua, mais abundante na sociedade após 2020, sobretudo ali a partir de março de 2020, que veio o advento nefasto da pandemia. E por que eu faço esse recorte? Pré-2020, eu lembro que eu fazia entrevistas na TV Record, na Inter TV, ou já aqui na Superi, com psicólogos. Mas era uma conversa muito superficial. Era tentando entender, conhecer esse tipo de profissional. Veio a pandemia e todas as entrevistas, não só as minhas, obviamente, mas de todos os jornalistas para com algum profissional dessa área que cuida da saúde mental de outros seres humanos, passou a ser olhada de uma forma muito diferente pela própria sociedade. Sim. Porque a saúde mental de todos nós ficou muito modificada por conta da pandemia, que foi um advento nefasto para toda a sociedade. Haja vista que hoje em dia nós estamos vendo aí o corpo que esses profissionais ganharam na sociedade. Me refiro aos psicólogos, os médicos psiquiatras, as terapeutas, as hipnoterapeutas, enfim. Feito esse pequeno preâmbulo, como está a Mariana Mello mentalmente falando neste ano de 2026? Uau! Que pergunta. Começamos bem, né? Eu estou sempre em busca, assim, do autoconhecimento. Já passei por fases, né? A gente fala assim, obscuras. Já estive lá naquela famosa caverna, mas hoje me conheço, tenho convicção do meu valor como pessoa, como profissional. E isso me faz ser responsável e corresponsável com as pessoas que eu lido também. Então, eu tenho muito mais cuidado, e sim, foi após o advento da pandemia também, eu tenho muito mais cuidado com aquilo que eu falo. Eu não posso controlar o que eu sinto, mas a minha reação é extremamente responsabilidade minha e única. Então, eu acho que hoje eu sou uma mulher mais consciente, mais responsável, de que tudo que eu faço é intencional. Eu não faço nada sem intenção hoje. E é muito bom ouvir esse tipo de relato, né, de uma mulher que se conheceu de uma forma profunda e hoje vive, como você mesma disse, fora da caverna. O que foi e como está guardada em forma de legado a pandemia para a sua história de vida? Eu acho que, assim, foi um momento de todos nós nos recolhermos mesmo, avaliarmos o que de fato é importante para cada um, para si, né? E também acho que antes da pandemia nós vivíamos muito no automático. As relações estavam banalizadas de forma geral. E com isso eu acho que todos nós, no geral, assim, cada profissão tem a sua peculiaridade, mas... Sim. Nós valorizamos muito mais as relações e as experiências. Como você disse, assim, a experiência que eu estou tendo aqui nessa entrevista é diferente de um bate-papo que eu teria corriqueiro ali em 2018. Não, hoje é algo que eu vou levar, que faz diferença. Acho que nós hoje não perdemos mais tempo. Nós temos a intenção, a minha intenção, eu quero aprender com você, eu quero estar aqui
algo que eu vou levar para a minha vida da sua experiência. E eu não vou tomar o seu tempo se eu não puder deixar algo meu, da minha vida, da minha experiência com você também. Eu acho que é por aí. Pensando na história de vida da Mariana Mello, com a pandemia, e já transportando o que você vive em pleno 2026. E a pandemia ela deixou um marco na nossa história de vida, porque eu me recordo bem, sobretudo no início, quando nós começamos a ver que era um leão a pandemia, sim, e não um gatinho, que eu lembro que as pessoas falavam assim, gente, depois que tudo voltar ao normal, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais, sim, tal coisa, vamos ser mais empáticos, vamos abraçar mais. Passou o tempo, muita gente esqueceu disso, né? Para várias áreas da vida. Mas pela mulher que você é, eu imagino que hoje, nas suas relações pessoais ou profissionais, ou na sua relação com Deus, independentemente da religião, você passou a fazer coisas que você não fazia na pandemia, ou pré-pandemia. O que a Mariana Mello hoje faz, positivamente, claro, que você só está fazendo graças a um aprendizado que a pandemia te forneceu? Então, a pandemia, ela veio junto com uma ruptura, assim, da minha família. Foi exatamente na pandemia que eu levei meus 4 filhos para morarem fora do Brasil, sem a mãe. Eu levei meus filhos em 2021, junho de 2021. Então, sempre fui uma mãe muito apegada, muito dedicada, carinhosa, mas isso me fazia viver numa redoma. Era eu e os meus filhos e somente. Sem eles, e agora? Para quem esse afeto? E aí, se eu não mudasse meu estilo de vida, eu adoeceria. E eu comecei, como eu te disse, nesse período difícil, foi pós-pandemia. O que mudou? Hoje eu sou muito intensa, eu me entrego nas minhas relações, as minhas amizades, os meus clientes, todas as pessoas percebem. Aquela mulher, aquela mãe mega carinhosa, ela é uma amiga muito leal, muito prestativa, é uma filha mais presente, é uma profissional muito mais dedicada. Não que eu perdi o meu tempo, mas eu dedicava o meu tempo todo apenas aos meus filhos, durante o tempo inteiro. Eu acho que eu comecei a perceber, assim, é muito importante, eu não me arrependo disso, mas as pessoas, o meu círculo ali, o próximo a mim, e não só o próximo a mim, é muito importante para a minha existência, para a minha história de vida. Então, eu sou aquela que abraça a senhora da padaria, eu tenho o telefone do senhor do prédio vizinho, eu converso com todo mundo, eu sou a minha simpatia. Eu não consigo ver uma pessoa chorando porque eu vou até aquela pessoa, eu tento ajudar. Às vezes as pessoas até no meu trabalho me falam isso. Não se envolve tanto. Eu falo, não, é o meu dom, eu sinto. Eu sou uma cuidadora, eu sou mãe. Não estando presentes fisicamente os meus filhos, a pandemia me fez estender o meu cuidado, de forma geral, assim. Como era a Mariana Mello nos tempos de escola? Muito tímida, muito focada. Você acredita que eu nunca colei? Eu nunca faltei, nunca matei aula, nunca. Eu tinha pânico. Eu fui criada com minha mãe e a minha avó, então eu sempre fui muito certinha. Mas eu era muito agressiva. Era muito brigona, assim. As coleguinhas me pediam para resolver o problema delas, eu era muito brigona. Lealdade, né? Com Sim, as suas amizades. É uma característica positiva. Eu era muito alta. Eu sempre fui muito alta, as colegas muito pequenininhas, então elas sempre me chamavam para impor respeito. E aqui em Valadares ou em alguma outra cidade, quais foram as escolas ou qual foi a escola que você estudou? Eu estudei aqui no Colégio Imaculada e depois, mais velha, no Colégio Promove, Integral. Integral na Galeria Wilson Vaz? Isso. Meu pai dela lá, professor Luizão. Meu tio era o diretor lá, Marcelo. Que legal, que legal. E o interessante é que, sobretudo Imaculada, e eu tive a honra de ter estudado no Colégio Imaculada, juntamente com o Ibituruna, Lourdinas, Presbiteriano, e agora o Genoma, que é mais novo que esses colégios, mas que também vem adquirindo para si e para com seus alunos uma identidade muito única. E todo mundo que estuda no Imaculada, mais de 1, 2, 3 anos, é impossível quase você ver alguém falando mal. Porque é uma escola que, não sei se pelo espaço territorial mesmo, físico,
ou pelo tratamento que as irmãs davam na época. Isso vale para as outras também, bituruno, presbiteriano, que é de uma religião diferente, enfim. Mas são escolas muito únicas, com uma identidade muito própria. E o que você vive ali é difícil você viver em uma outra instituição de ensino. Feita essa pequena introdução, e por saber que o tempo de colégio ele é muito marcante para a nossa história de vida, talvez pelo simples fato de que tudo que você viveu nesse período, jamais você viverá. Por isso que imagine que quando seus filhos eram pequenos, você falava, aproveita, faz o que tem que fazer, é legal demais, não volta mais. Enfim, qual que é a grande lembrança que você tem dos tempos de escola? Tanto do colégio Imaculada ou do colégio integral? Aquele tipo de lembrança, Mariana, que quando você passa em frente à Imaculada, independentemente do dia, pode ser o dia mais triste ali da sua semana, do seu mês, ou o dia mais feliz, independentemente com quem que você esteja. Passou em frente ao colégio Imaculada, ou subiu ali as escadas da Galeria Wilson Vaz, vem na sua cabeça na hora. Do Imaculada, olha que interessante, o momento do hino nacional. E eu lembro a primeira vez que eu senti, assim, arrepiada. E até hoje é a mesma. Eu não sou uma pessoa que passa... O hino não passa despercebido. Nós tínhamos aquele momento ali... Cívico. Sim. E toda vez que eu passo frente àquela escola, eu lembro disso. E eu já vi que teve épocas que as escolas aqui não tinham mais isso. Eu achava muito triste. Eu sempre lembro disso. O respeito que não precisava das professoras pedirem. Começava onde nós estivéssemos, todo mundo parava na sua posição. Aquele momento cívico era muito importante para todo mundo. Acho que isso fez muita diferença, assim, no lidar com as questões todas cívicas mesmo, né, em sociedade. E os adolescentes e jovens que eu vi num período que não havia isso, a época que os meus filhos estudavam, não tinha. A escola que eles estudaram, até ela tinha esse momento, mas não eram todas. Não tem o mesmo respeito, acho, à pátria, assim, à sociedade como um todo. Eu nunca me esqueço isso. Toda vez que eu passo lá, eu lembro desse momento. Que legal. São momentos que marcam a nossa história de vida. E sobre o período escolar, qual é o professor ou professora da sua história de vida e por quê? É o Marcelo Melo, né? Meu tio, assim. É um ícone de Valadares. Não tem um lugar que eu vá no Brasil e fora do Brasil. Legal. Eu falo meu sobrenome, eu conheço o Marcelo Melo, assim. É uma matéria, não era das mais simples, mas o jeito dele conduzir. E interessante que ele sempre foi muito rígido e extremamente adorável e amado por todo mundo. Ele consegue ter essas duas características que eu falo que são maternas, né? Porque a mãe, ela briga, mas ela é o amor em pessoa. Sim. Então, ele sempre foi muito marcante para mim. E eu tive aula com outros tios, né? Não era fácil. Eu era sobrinha do diretor, da orientadora, da professora de matemática, do professor de química e de física. Ainda tinha um tio que ele era o orientador. Nossa. Então, eu não tinha hipótese para erro ali. E que bom que, como você mesmo disse, você sempre foi muito exigente consigo Sim. mesmo nos estudos, então não tinha problema de Sim. não passar de ano ou tirar nota ruim. E a sua história de vida, ela tem um tópico muito interessante que eu acho que faz relação com aquilo que você vive hoje já há algum tempo enquanto corretora de imóveis. Porque existiu a Mariana Melo, modelo, maquiadora, e hoje existe a Mariana Melo, corretora de imóveis. Como que se deu tudo isso para chegarmos nos tempos atuais com você sendo corretora de imóveis? É uma transição muito radical, né? Da Mariana modelo para maquiagem foi muito natural. Eu fui modelo dos 11 anos aos 18, assim, quando me casei. E eu vi que aquilo já não dava mais, assim, não se encaixava ali na maternidade. E aos 25 anos eu já tinha os 4 filhos, então não era possível, assim, viagens e isso. A maquiagem, ela veio se desenvolvendo assim muito naturalmente. Eu fiz um curso de maquiagem, aí eu fui muito bem colocada, a professora veio me substituir. Quando vi, eu já tinha uma escola de maquiagem, eu ministrava cursos viajando o Brasil, foi muito natural. Mas o setor imobiliário, não. Eu sempre tive o convite e eu senti a necessidade dessa mudança, assim, eu passei por esse período pós-pandemia,
como eu te falei também, sem os meus filhos, eu queria algo mais desafiador, algo diferente. E eu me encontrei no setor imobiliário. É um setor ainda bem masculino, Sim. o que me apaixona cada vez mais, assim, porque como mulher e vindo de um ramo muito feminino, eu sinto isso, que eu sempre tenho que provar algo mais, eu tenho que mostrar algo a mais. Um colega corretor, ele fala para o cliente que as bancadas da cozinha são em pedra e está tudo certo. Normalmente, para esse cliente, eu tenho que explicar qual pedra é, qual mármore, de onde é e qual a origem, para que ele acredite em mim. Então, eu sempre tento, eu percebo isso, que eles me testam e eu tenho sempre que buscar mais e mais conhecimento. E eu gosto muito desse desafio, assim. Eu acho que é o grande, meu pulo do gato. Sim, e que legal você pensar dessa forma e fazendo um gancho, e pegando um gancho naquilo que você tem como bagagem profissional e por ter ficado inserida tanto tempo em áreas tão antagônicas umas das outras. Sim. Eu costumo dizer, Mariana, que para qualquer experiência que a gente vive na nossa vida, a gente leva consigo um legado, independentemente daquilo que foi vivido, positivo ou negativo. Isso, se a gente parar para pensar, vale para qualquer seara da vida. Relacionamentos pessoais, amorosos, com família e principalmente os profissionais. E vou te dar um exemplo. Eu nem gosto de me colocar como exemplo, mas só para a gente poder entrar na nossa conversa na próxima pergunta. Eu nunca havia trabalhado como o pessoal costuma dizer hoje em dia, até de uma forma um pouco pejorativa, mas eu não enxergo dessa forma. Eu nunca havia trabalhado de CLT na minha vida. No ano passado eu fiquei 1 mês trabalhando de CLT como lojista, vendedor, ajudando um amigo meu que tinha acabado de abrir uma loja esportiva. E foi uma das experiências mais incríveis que eu vivi na minha vida. Não porque foi totalmente positiva, mas porque ali eu aprendi coisas que eu vou levar para sempre comigo, não só com o Gustavo, mas sobretudo na forma que o Gustavo passou a ver cada vendedor de qualquer loja aqui no centro. Isso mudou a minha visão. O que a Mariana Mello carrega consigo hoje enquanto corretora de imóveis que você tem de aprendizado e legado que a área de modelo e de maquiadora fez com que você aprendesse e que você carrega consigo até hoje enquanto corretora de imóveis? Gustavo, sem dúvida, é o meu olhar feminino. Eu costumo dizer lá com os meus colegas que eu vendo para a esposa, eu vendo para a mulher, eu não vendo para o homem. Eu atendo muitos casais e graças a Deus é o meu olhar feminino, eu consigo, assim, e a minha venda é fidelizada e recorrente por isso. Geralmente, não é todos, mas geralmente o homem, ele busca um investimento seguro, uma casa, ele olha uma localização, assim, ele quer um retorno, um investimento financeiro seguro e talvez, no caso do investimento, um bom retorno. A mulher não. Eu vendo para ela o lar onde ela vai criar e gerar a história de família dela. Isso é muito diferente, muito diferente. Então eu tenho que ter essa sensibilidade. A localização é muito importante? Mas e para aquela mulher? Para o que ela busca? 2 filhos, ela está grávida, ela não quer filhos, como é a vida dela? Ela é uma profissional que tem uma carga horária muito, muito ajustada. Eu tenho que ter essa percepção. E eu consigo, por incrível que pareça, devido à experiência que eu tenho. Porque na maquiagem também era isso. Ela nunca sentava ali apenas, ela não queria só se sentir bonita ali. Tem um porquê dela estar ali. Elas sempre se abriam muito comigo, contavam um pouco da história de vida. Então, assim, no olhar, nos gestos, eu faço aquela linguagem corporal ali e eu consigo entender o que aquela mulher busca. Aí eu vou tratar com o marido dela da melhor, né? Eu preciso ajustar o que ela busca dentro daquilo que ele pode também, porque normalmente, antigamente, o marido é que decidia, porque era aquela frase, é o marido que paga, a mulher obedece. Hoje não. Hoje as mulheres, graças a Deus, elas estão muito ativas no mercado financeiro, elas têm poder de decisão também.
e de escolha. Antes, não, o homem escolhia. Ela, não, nós vamos pagar aquela casa, você escolhe que você entende melhor do que eu. Não, hoje ela tem a opinião dela. Eu acho que esse é o meu papel, é ajustar os dois mundos, porque dentro do relacionamento, às vezes, eles não conseguem fazer isso. É preciso uma terceira pessoa. O que me deixa muito feliz e honrada. Eu ser essa facilitadora de um investimento seguro para ele e de uma construção de sonhos e legado da família dela. Eu acho que é o meu diferencial, assim. Eu, como leigo, vejo que a profissão, né? Vocês, corretores de imóveis, estão em voga na sociedade, sobretudo aqui em Governador Valadares. Você olha no Instagram, vai ter algum anúncio de alguma corretora ou de algum corretor. Sim. Por que ficou tão na moda ser corretor de imóveis em pleno 2026? Então, eu não sei se é na moda, mas também acho que é pós-pandemia. Ninguém se preocupava muito, não sei se acontece com você, comigo não foi, graças a Deus, mas eu tenho conhecidos, eles não se importavam se a cadeira estava com defeito em casa, nem passava tanto tempo em casa. Eu não me importo se a parede já está descascando, se combina isso com aquilo, ninguém se importava. Pós-pandemia, é o meu lugar de segurança, é o meu lugar de refúgio. Então, as pessoas começaram a investir em imóveis. É onde eu quero passar o maior tempo, onde eu preciso. Também, alguns trabalhos que começaram a se desenvolver em home office. Então, eu acho que foi por isso. Aí veio uma demanda muito grande e talvez não havia tantos profissionais. E alguns que tiveram as suas carreiras interrompidas pela pandemia, viram aí uma oportunidade. Eu acho que pode ter sido isso. E dentro de um mercado totalmente concorrido, qual é o grande diferencial que uma corretora ou um corretor, no seu caso, obviamente, corretora, precisa ter para se destacar? Eu acho que assim, a honestidade acima de qualquer coisa são coisas que a gente não deveria nem mencionar aqui, porque já devemos ser, por natureza. Não precisava nem ser elogio, não, né? Exatamente. E como eu disse antes, se colocar no lugar ali do cliente, tentar entender. Eu não vendo apenas o imóvel, eu tenho que buscar o que aquela família precisa. Não é um casal, é uma família, não é um jovem investidor. Eu preciso entender, né? Assim, o treinamento que eu tive com os meus gestores é esse. Nós vamos conhecer primeiro a pessoa, o que ela busca, e agora nós vamos ouvir o que ela diz que busca. Porque há uma diferença às vezes. Eu trabalho muito com brasileiros que moram no exterior que querem investir no país. Às vezes muito jovens mesmo. E eles buscam uma oportunidade, eles veem um anúncio ali, às vezes de terceiros, não é nem anúncios meus. Eu quero isso aqui, deixa eu entender o porquê. Ali eu mostro outras oportunidades coerentes àquilo que ele busca e sendo sempre verdadeira. Não me interessa, por exemplo, vender apenas uma vez e eu posso ganhar muito mais naquela venda. E vender apenas uma vez? Sim. Não. Graças a Deus, como eu te disse, esses meus clientes, eles me indicam outros e outros clientes. Eu tenho clientes que entram em contato comigo. Você é a Mariana, o senhor fulano me indicou, eu quero o mesmo do dele. A senhora escolhe aí, só me manda aqui que eu já passo o Pix. Olha a confiança. Exato. E isso me faz feliz, mas me deixa muito preocupada também. O meu trabalho, é a minha palavra. O que eu falo para aquele cliente, ele aceita e acredita naquilo que eu falo. Então, o nosso diferencial, sem dúvida, tem que ser a honestidade. Eu posso te vender hoje e nunca mais. Te vender o gato por lebre, eu te vendo um imóvel que precisa ali de vários ajustes e não te falar. E aí você compra num preço que estava bom para você, sim, mas você vai ter uma despesa muito grande depois. Nunca mais você vai me procurar ou me indicar para alguém. Eu prefiro, eu tenho aquele imóvel que está dentro do valor que você procura, Gustavo, mas precisamos ajustar isso, isso e isso. Eu faço amigos na minha profissão, graças a Deus. Todos os clientes que eu fiz durante o meu período como corretora de imóveis são clientes que estão sempre entrando em contato comigo,
me parabenizam em aniversário, Dia das Mães, me felicitam no Natal. Eu criei amizade porque eu sou verdadeira naquilo que eu faço. Eu acho que deveria ser em todas as profissões, né? E tem um tópico dentro da sua profissão, que é onde você também está inserida, que é na venda de imóveis de alto padrão. E eu imagino que para você poder chegar e conversar, principalmente quando alguém indicou o seu nome para algum futuro investidor e algum futuro comprador ou compradora, primeiro, existe uma responsabilidade muito grande. Sim. E assim, né, fazendo um paralelo, a Mariana que vai num barzinho simples até, não muito sofisticado, com alguma amiga ou com algum amigo, com algum parente, não é a mesma Mariana que vai conversar com esse futuro comprador ou compradora de um imóvel de alto padrão. E não falo só apenas na vestimenta, mas sobretudo no estado de espírito que você precisa estar para conversar com esse tipo de pessoa, não só apenas pela questão financeira que ela se dispõe e tem para poder comprar um imóvel, mas também porque normalmente pessoas que compram e aí eu como leigo, tá? Me corrija se eu estiver errado. Pessoas que estão dispostas a comprar uma casa de alto padrão já são investidores em outras áreas, então já estão acostumadas a negociar, já sabem o que tem que falar, o que não tem que falar, enfim. Como entrar na mente desse comprador de uma casa de alto padrão para primeiro adquirir a confiança dele e depois, consequentemente, efetuar essa venda? Gustavo, que eu vejo muito corretor que se denomina alto padrão pecando é justamente na aparência. Às vezes o corretor quer parecer ser alto padrão. O cliente alto padrão, ele não se impressiona se eu uso uma bolsa de uma grife caríssima, porque ele tem várias delas. Eu não preciso ter um carro caríssimo. Ele não está me comprando carro, ele tem tudo, ele já tem tudo aquilo que ele precisa de praticidade, objetividade para resolver a questão que ele precisa. Então, às vezes, muito se confunde. Eu preciso estar muito bem vestida, eu preciso de um carro de luxo. Não, você precisa ser elegante. O alto padrão, o luxo, ele só compra a elegância. É no seu jeito de tratar, não somente o seu cliente, como funcionário do seu cliente, é como você trata as pessoas, é como você trata a negociação, como eu te falei, é você ser honesto, você ser transparente. O cliente de alto padrão, ele busca isso. Ele não tem tempo para por exemplo, eu estou te falando coisas que eu já presenciei. Um corretor que precisa mostrar, antes de eu te mostrar aquela casa, eu vou te mostrar que eu comprei semana passada o meu carro. Ele não tem tempo para isso. Ele precisa que você resolva, porque ele tem o dinheiro suficiente para um telefonema, ele fala, eu quero aquela casa e pronto. Ele entra em contato direto com o proprietário, porque ele vai me procurar. Ele tem aquela credibilidade no meu trabalho. Muito também que se peca, o alto padrão, o luxo, ele precisa do sigilo. Nós estamos falando de uma quantia, não é muito comum. Eu não quero que isso seja visto. Eu tenho medo, meu cliente, eu tenho medo que saibam que eu comprei essa propriedade e a segurança da minha família dentro dessa propriedade. Então, não é aquele corretor que aparece, que mostra, essa casa de 8 milhões, é maravilhosa, e foto disso, e champanhe, muita bolsa cara, muito sapato de marca, muito carro. Não, não é isso. É o luxo discreto. Ele vai investir, mas ele quer investir com segurança desde a negociação. Ele vai procurar um corretor que vai trazer para ele o imóvel que ele precisa, não importa o valor, porque isso não é importante para o alto padrão. Ele precisa que o imóvel atenda a necessidade dele. Atendeu. E é aquilo, negociação fechada, não tem aquele barulho. Então, para mim, o alto padrão, mercado de luxo, é elegância discreta. Eu costumo falar o luxo discreto. Eu tenho clientes que me procuram, eu tenho uma casa de alto padrão à venda, não quero que ela seja exposta em rede social. Então, se você olhar a minha rede social, ela não tem muitas postagens, muito vídeo, eu não apareço tanto quanto outros corretores.
Mas eu tenho o imóvel exato para aquele cliente que busca luxo discreto, que ele quer uma sofisticação, uma elegância, não somente no imóvel, mas na negociação. Eu acho que a diferença está aí. Você também está acostumada a ouvir grandes histórias. Não só de compradores de casas de alto padrão, mas também de qualquer tipo de imóvel. E existem histórias e histórias. Existe a história que te marca por algum motivo e tem alguma outra história que te marca além da conta e de uma forma muito especial e única por alguma razão ou por algumas razões. Dentro da sua trajetória enquanto corretora de imóveis, qual é a grande história que por algum motivo ou outro te marcou de uma forma inesquecível? Tenho 2 histórias. Eu fui fazer umas imagens de um imóvel, até recente. Eu já fiquei encantada, assim, me identifiquei com o imóvel. É o meu estilo, muito bonito, assim, a decoração muito bonita. E ao questionar a proprietária, estava perguntando valores e tal, há quanto tempo que ela colocou, quando ela decidiu colocar à venda, porque isso tudo faz parte dessa negociação elegante, né, com o possível comprador. Aí ela começa a me relatar aí, chorando. Eu construí para minha mãe, mas a minha mãe faleceu na pandemia. Ai, Gustavo, ali para mim foi assim. Então, o valor para mim, a gente começou essa conversa com ela perguntando, a gente sempre pergunta, esse preço tem alguma negociação? Você aceita alguma proposta? Não. E ela bem não aceito e tal. E aí eu fui entender o porquê. Cada taça, cada vaso foi pensado para minha mãe. Isso era da minha mãe, isso é a história da minha mãe. E aquilo, assim, me marcou muito. Claro. Ela não está vendendo um imóvel pelo dinheiro. Ela não está conseguindo lidar com a presença tão marcante da mãe. E o imóvel é uma coisa maravilhosa. Qualquer pessoa que esteja procurando um imóvel disponível e esteja pronta para investir aquele valor, obviamente compraria assim, de olhos fechados, mas não faz ideia do porquê e da dor dela em vender aquele imóvel. E foi assim, me deixou sem ação, sem palavras. Eu pensava, o que eu falo com ela? Não venda. É a lembrança da sua mãe, mas também era aquele momento, ela precisa seguir em frente. Claro. Isso não está fazendo bem a ela tem que passar por cima. Mas eu já havia visto, já participei de negociações que a pessoa também quis se desfazer do imóvel porque perdeu a mãe também e tudo. E ela já foi diferente. Pode fazer o desconto que vocês quiserem. Eu só não consigo entrar mais aí. A outra pessoa queria se livrar do imóvel Sim. mais rapidamente. E essa não. Ela quer valorizar cada pedacinho, cada decoraçãozinha da casa por causa da mãe dela. Isso mexeu muito, muito, muito comigo. E a outra negociação que eu tive foi por telefone com um desconhecido que mora nos Estados Unidos. Eu até mencionei há pouco. Eu queria falar com a Mariana, sou eu mesma, muito prazer, que eu posso ajudar o senhor. Assim, escolhe para mim, eu quero 3 apartamentos, pode escolher o bloco, pode escolher o que for, do jeito que a senhora quiser ir, só me manda o Pix. Eu falei, mas calma, deixa eu apresentar. Porque não há necessidade, eu confio em você de olhos fechados. Ele falou de olhos fechados, meus olhos já começaram a chorar. E eu falei, que maravilhoso. Eu consegui passar quem realmente eu sou. Eu sou uma pessoa leal. Eu realmente me dedico ao meu trabalho. E ele percebeu isso através de um outro cliente que passou para ele quem eu sou de verdade. A minha imagem foi transmitida para ele. Ele nem me conhecia. Ele não viu uma foto no meu perfil. Ele me chamou pelo WhatsApp porque alguém passou o número para ele. Isso me marcou muito. E isso é só fruto de todo o trabalho que você vem realizando, que é magnífico, claro. Sobre a Mariana Melo, corretora de imóveis e também uma mulher sonhadora. Qual o grande sonho que você já realizou através da sua profissão e da sua versão como corretora de imóveis? Como corretora,
como eu te falei, eu me encontrei nessa profissão. Eu consegui realizar alguns feitos que eu achava que estavam bem distantes, assim. São feitos financeiros. Eu consegui adquirir coisas que eu pensava que eu ia demorar um tempinho. Então, a profissão, o mercado imobiliário, ele te permite isso, assim. Nós trabalhamos, às vezes, com valores altos. Então, eu consegui adquirir alguns bens que eu pensava que não seria tão brevemente. Sim. Isso. Mas eu ainda tenho muitos sonhos. Com certeza, todos nós. E dentro desses muitos sonhos, como você acabou de citar, qual é o grande sonho que você ainda almeja realizar na sua vida enquanto corretora de imóveis? Enquanto corretora, eu acho que é ser um nome consolidado, realmente, assim, pela indicação, a minha lealdade, a minha presteza no meu trabalho. Eu quero ser uma referência para mulheres, principalmente, assim, tanto para corretoras como aquela mulher, a cliente, que ela quer investir. Porque eu não estou falando só das mulheres casadas. Eu estou falando das investidoras, mulheres que moram fora do país e até mesmo aqui no país, até mesmo na nossa cidade. Eu quero que elas se identifiquem comigo, é o meu sonho, porque eu represento a mulher. E não somente o meu olhar feminino, como eu te falei, de procurar o que é melhor para ela, mas ali na briga de cachorros grandes também, eu estou na mesa de negociação e eu sou competitiva. Eu não vou sair dali sem representar a minha cliente e vencer. Eu sou bem competitiva nisso. Eu tenho reparado que, ainda mais sobre tudo nas mulheres que eu já tive a oportunidade de entrevistar aqui e que são corretoras de imóveis, que primeiro, e assim, é uma característica que eu acho que parece que para ser corretora de imóvel tem que ser bonita. Mulher que apresenta uma imponência muito grande, como é o seu caso, com todo respeito, claro, e também assim foi eu tive essa mesma impressão com as demais mulheres corretoras de imóveis que eu já tive a honra de poder entrevistar aqui no Histórias e Memórias. E uma outra característica que eu acho que é até mais importante, que é a independência. Todas as mulheres independentes que são donas de si, muitas das vezes não casadas, mas que possuem uma vida maravilhosa enquanto corretora de imóveis, muitas já mães, mas não casadas, e que demonstram uma imponência, uma independência, que só de você olhar você já consegue sentir esse tipo de característica. Eu percebo isso muito nas mulheres empreendedoras também, que são donas de lojas, independentemente do segmento. Enfim, por que eu tenho essa visão de vocês, corretoras de imóveis, sobretudo nessa questão da parte da independência? São mulheres imponentes. Fruto de muito trabalho da nossa classe. Não só das corretoras de imóveis, como você disse, das empreendedoras. Eu acho que nós somos filhas de mães que foram muito reprimidas nesse sentido. As nossas mães, quando começaram a trabalhar fora, era muito preconceito e isso era mais difícil. Eu acho que nós crescemos vendo isso e tentamos fazer o nosso melhor. Como você disse, sobre as corretoras, a beleza das corretoras, assim, não sei se todas, mas eu percebo que a maioria não se vê bela. A beleza, eu acredito, sim, ela abre portas. Claro. Abre, com toda certeza. Mas o que fideliza, eu acho que é uma linha muito, muito tênue entre a beleza e a aparência. Eu posso parecer bela, e aí você compra a minha imagem. Mas, se eu não tiver uma beleza mesmo, e a aparência é uma coisa, eu posso estar bem vestida hoje, aí eu vou conversar com aquela corretora, vou procurar aquele imóvel, mas e aí? O meu tratar, como eu resolvo as situações? Eu sou apenas um enfeite? Infelizmente tem muito isso, e não só com mulheres, nós temos corretores, rapazes muito bonitos também, em outras profissões também, sim. E são apenas modelos, manequins, como nós fomos no passado. Exato. E essa é a diferença. Eu tenho que condizer, não é só a minha aparência. Eu tenho que ter essa beleza toda, essa elegância no tratar as pessoas. E a minha humildade é que vai manter aquela porta aberta. Você pode sim vir a mim pela beleza,
a minha aparência, mas é ali o que eu vou te mostrando, a minha independência, a minha segurança. Se eu sou segura de mim e sou independente, não, eu posso fazer negócio com essa mulher. Ela sabe o que ela está falando. E por que ela sabe? Porque ela trabalha com isso, porque ela estudou para isso, porque ela investe nisso. E por que somos assim? Eu te falei no começo, eu sempre sinto que eu tenho que ir além do homem. E não só, no meu caso particularmente, eu estou começando mais tarde que as outras moças. Na minha idade, as moças que começaram com 20 anos, elas já estão com a carreira de corretora de imóveis consolidada. Eu comecei no segundo tempo, eu fui primeiro cuidar da minha família, ser mãe, e agora entrei no mercado. Então, eu tenho que correr mais do que elas. Eu sempre tenho que estar à frente dos homens, por eu ser mulher, e também porque tem, querendo ou não, tem esse estigma. Ah, é bonita, é só uma carinha bonita, ela é uma modelo ali. Não. Então, eu tenho que te provar. A minha beleza pode abrir a porta, mas o meu profissionalismo vai te manter ali. Porque eu me cobro isso. E eu vejo muitas empreendedoras assim também. Mulheres belíssimas. Dá prazer de você ouvir ela falar do produto dela. Como ela sabe do que ela está falando. É apaixonante ver uma mulher que entende do que ela está falando e ainda assim é tão feminina e cuida de si e tem uma família linda ou não, ou é uma mulher solteira, mas tem a vida equilibrada e está ali consolidada naquilo que ela faz. Porque eu acho que a aparência é muito importante. Não só, né, na corretagem, mas no empreendedorismo em geral. Se você não cuida da sua aparência, você vai cuidar do produto que você está vendendo? Do interesse do seu cliente? É como eu vejo. Eu gosto muito de entrar numa loja que eu vou comprar uma roupa para mim. Eu olho para a dona da loja e ela está maravilhosa. Eu falo, é com ela que eu vou comprar. Sim. Mas às vezes não é sempre que a gente encontra isso. E há também aquele fardo todo da mulher, às vezes é isso, ela está numa fase, é filhos, família, decepções amorosas, enfim. Ela não está naquele estado mental, como a gente comentou no início, num estado bom. E reflete, sim, infelizmente reflete a aparência. Porque é o nosso primeiro contato, né, Gustavo? Claro. É o nosso primeiro contato. Até eu te convencer, eu vejo isso, às vezes a moça vai pedir uma vaga de emprego. E a forma como ela vai vestida, ela é reprovada ali mesmo. Mas é uma excelente profissional. Mas hoje, depois da pandemia, nós não temos muito tempo. Até eu conhecer essa excelente profissional e saber da pessoa maravilhosa que ela é, eu preciso que ela reflita na imagem dela. Né? Hoje a gente vive a era do retrato, da rede social, é tudo muito exposto. Sim. Então, acho que tem que ter esse cuidado. Quem é Mariana Mello? Uau, você e suas perguntas. Eu sou... A Mariana é uma mulher forte, acima de tudo. Eu me considero muito forte. Uma apaixonada pela vida. Nem sempre foi assim. E uma cuidadora. Eu sou uma mãe muito dedicada, uma amiga. Eu sou uma pessoa que você pode contar em qualquer momento e para qualquer coisa. E pensando na sua versão enquanto corretora de imóveis, você também já teve a versão enquanto modelo e maquiadora. E hoje exerce com muita maestria a função como corretora de imóveis. Mas talvez não. A sua melhor versão é a versão que é ser mãe de pessoas que são únicas na sua história de vida. E você é como se fosse a dona ou o dono de uma relojoaria. Porque você é dona de 4 joias raríssimas para a sua história de vida. O que representa para a história de vida da Mariana Mello essas 4 joias raras? Então, eu sempre falo isso com eles, né? Eu fui escolhida, sem dúvida, assim. Eu trouxe ao mundo, eu gerei as 4 melhores pessoas do mundo. As pessoas que conhecem os meus filhos sempre falam isso, como eles são incríveis. Você deve ter sido uma mãe muito boa, ou é... Eu não sei se de fato é isso, mas o que eu aprendo com cada um deles, porque são totalmente diferentes.
Eu vejo isso, eu aprendo, eu vejo detalhes meus em cada um deles, mas eu aprendo muito mais do que eu ensino. Talvez eu tenha ensinado muito, sim, enquanto pequenos e isso. A gente vive aquela rotina, né? Às vezes passa despercebido. Você acha que... Eu falo isso com mães de crianças menores, que eu vejo às vezes não tem paciência e tudo. Eu sempre falo, tenha calma, isso passa tão rápido. E um momento que você tem ali o seu filho te perguntando sobre um carro, pai, como é aquele carro, qual é o nome, isso. E você, não, deixa pra lá, isso é marcante. Quando ele é adulto, claro, ele lembra que foi você que ensinou. Eu vejo isso, às vezes eles me telefonam falando coisas de quando eu tinha 4, 5 anos, eu acho isso incrível. É o tempo que eu dediquei ali, então eu sei que eu doei muito, tem muito da Mariana em cada um deles, não só coisas positivas, tem traços meus em cada um deles, assim, que eu falo, podia ser melhor nisso aí. Mas eu aprendo muito, assim, porque o ser mãe e pai é você ter o coração exposto ali, né, a tudo. É você literalmente criar para ver ir para o mundo. É muito difícil. Para mim foi muito, muito difícil mesmo. Mas eu sou muito realizada enquanto mãe dos 4 adultos que eu tenho hoje, assim. Eu até me emociono na hora de falar, é difícil para mim, mas eu nunca recebo uma notícia desagradável, isso assim, o seu filho, por exemplo, as minhas noras, né, eu tenho filhos casados, me liga assim no meio da tarde, às vezes aconteceu alguma coisa com meu filho, meu Deus, eu tô no trabalho, eu peço licença, eu vou ali ao toalete para atender. Eu só queria te falar, Mari, você criou o melhor homem do mundo. E me conta, ele faz isso, ele falou aquilo. Eu fico apaixonada. Porque um dos valores, assim, que eu sempre quis ensinar é valorizar as relações e as pessoas. Você pode ser desagradável comigo hoje, mas eu não tenho que entender, você pode ter tido um mau dia. Eu não posso fazer isso por você. E eles são exatamente assim. O que eu acho incrível da maternidade. Eu aprendo muito com eles. Conversando com você e pelos seus trejeitos e até pela forma de falar, dá pra ter um pouco de noção que você é uma mulher que carrega consigo muitas marcas. Sim. Positivas, mas algumas nem tão positivas assim, por inúmeras razões, mas é sempre importante ressaltar que jamais por culpa sua, e sim por culpa de terceiros. Mas eu não quero focar no que aconteceu no passado, mas sim no que aconteceu no passado e que se reverbera atualmente enquanto essa imagem que você tem de uma fortaleza para com os seus projetos, para com a sua vida pessoal e profissional. O quanto que todas as suas derrotas na vida que ficaram para trás fizeram de você essa mulher vencedora em pleno 2026. Gustavo, eu falo, inclusive até uma conversa que eu tive com a minha filha, eu não sou uma história triste. Eu não posso culpar a ninguém por nada que tenha me acontecido, pois foi eu que permiti. A não ser, e também não culparia, por exemplo, uma doença, eu já passei por isso, mas aprendi muito, foi necessário. Então, eu não posso culpar o universo, a Deus, a você que me fez mal, uma pessoa foi desonesta comigo, alguém que me fez mal. Se eu baixar minha guarda e deixar isso pesar e parar minha vida por isso, olha quantas pessoas eu vou estar afetando. Porque quando eu venço, muita gente vence comigo. Eu não venço sozinha, eu não me alegro sozinha. Além dos meus filhos, eu tenho os meus amigos, eu tenho os meus colegas de trabalho. Eu não posso decepcionar tantas pessoas. Então, se eu me abater, eu vou decepcionar muita gente. Eu aprendi isso muito nova, assim. Eu passei por questões de saúde muito novinha e tive períodos de não acreditar que eu ia sobreviver a isso. Mas o que eu poderia fazer? Eu vou me entregar e vou deixar, então, e que a doença me leve. Ou eu vou fazer alguma coisa. Então, eu sempre entendi que está nas minhas mãos o poder de mudança. Pode demorar,
Às vezes ela pode ser mais leve, mas eu consigo fazer alguma coisa. Eu sempre tive isso em mente. Eu posso mudar o meu mundo, e eu mudando o meu mundo, eu posso te ajudar, te animar a mudar o seu. E ali a gente faz aquele ecossistema ali e vamos para frente. Eu não me paraliso mais, eu não aceito. É algo assim, hoje tá difícil, hoje tá ruim, amanhã não vai estar igual. De certeza. Amanhã não vai estar igual. Eu sempre falo isso. Eu vejo uma pessoa triste, às vezes eu tenho essa empatia. Eu não consigo ver ninguém muito triste, assim. Já passei por isso. Então, eu sempre converso e mostro e te provo. Gustavo, amanhã vai estar melhor. Alguma coisa nós vamos fazer juntos e vamos mudar. Se não tá bom hoje, provavelmente alguma coisa você esqueceu de fazer ou dá tempo ainda. Ah, mas é um fulano, a terceira pessoa, algo que me fizeram, então vamos assim. Essa pessoa desrespeitar a vida dela, a sua, vamos aqui, vamos buscar o nosso eixo, nós podemos resolver a nossa vida. Não vamos deixar, eu tento isso. É claro que nem sempre, né? Tem dias que assim, eu tenho 4 pontos fracos. Se acertar qualquer um deles, assim, me abate na hora, que são os meus filhos. Então, às vezes, influências externas, né? Alguma coisa que acontece com algum deles me enfraquece. Mas é momentâneo. Ali eu já me recobro. A minha saúde também é mais frágil. Amanhã eu já... Não, vamos resolver. Isso é um aviso, eu sempre penso isso. É a forma que Deus tem de me avisar que eu preciso recalcular minha rota, de alguma forma. Algo não está dando certo, eu preciso recalcular minha rota. Eu não me abato facilmente mais. Não mesmo. Defina a sua vida com uma palavra. Superação. Defina a sua história de vida com uma frase. Minha história de vida? Uau, agora você me pegou. Com uma frase. Eu acho que eu sou muito mais que abençoada. Defina essa conversa com uma palavra. Essa conversa, nossa. Um desafio. E foi não só um desafio, mas uma missão de vida profissional poder ter tido a honra e a dádiva de ter eternizado a sua maravilhosa história de vida. Mari, muito obrigado, sucesso. Eu que agradeço. Parabéns prazer. pela mulher incrível que você é. E que você continue sendo esse instrumento divino, na realização de sonhos de inúmeras pessoas, seja de imóveis de alto padrão, ou seja, em casas normais, podemos dizer assim, porque nenhuma casa é normal, porque significa muito para quem está comprando. Parabéns, sucesso e obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço, um prazer enorme para mim estar fazendo parte do seu trabalho, e parabéns também pelo seu trabalho. Eu acompanho, é sempre muito bom ver o lado humano do profissional que você traz, assim, brilhantemente. É um prazer, muito obrigada. Eu que agradeço, Mari, valeu a pena eu ter insistido mandando mensagem pra você, ela demorando 1 mês para responder. Com muita vergonha. Não, ela... agora entendi porque ela demorava. Brincadeira, obrigado mais uma vez. Obrigada. Mari, o Histórias e Memórias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.